A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor André Cardoso e que alegria estarmos reunidos juntos para mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. E, como os irmãos já sabem, mas nunca é demais dizer, nós estamos neste trimestre estudando esta lição bíblica, a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Essa é a lição. E hoje o tema que estaremos abordando, que estaremos estudando juntos hoje, é as armas da nossa milícia. As armas da nossa milícia. Um tema muito importante, muito relevante, e nós dedicaremos aqui algum tempo meditando neste estudo. Antes, porém, me permita convidar-lhe para juntos dirigirmos a Deus uma palavra de oração antes de iniciarmos a nossa lição. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade mais que o Senhor me concede, nos concede, a toda a equipe que trabalha, que realiza esse trabalho da Escola Bíblica da Igreja Evangélica Canaã. Quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, te agradecer pela confiança que temos da direção da nossa igreja, dos nossos pastores, pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes e de todo o ministério da igreja. Aproveitamos a oportunidade, pedimos ao Senhor que continue abençoando a nossa igreja, os nossos pastores, o ministério, continue abençoando os nossos irmãos de perto e de longe, toda a equipe de produção, os demais irmãos que estão conosco aqui na condição de professores nesta escola bíblica, enfim, que a tua bênção seja sobre nós e que tudo que for feito, que seja feito aqui, o seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Sê conosco e confirma esse trabalho, edificando vidas para a honra e glória do teu nome mesmo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos então à lição. As armas da nossa milícia. O texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4, que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Verdade prática. Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. Hoje, nesta lição, entre tantas armas que a Bíblia nos apresenta, nós iremos falar da palavra de Deus, da oração e do jejum, tá? Palavra de Deus, oração e jejum. Lembrando que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para desfazer fortalezas. Leitura bíblica em classe. Eu quero te convidar a tomar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, acompanhar a leitura, tá? Fazer as suas anotações aí, em nome de Jesus. Eu ouvi recentemente um educador cristão dizendo que é importantíssimo que enquanto você estuda, você fazer as suas anotações. E aí ele disse, não é pegar o marca-texto, porque você só vai marcar, rabiscar. Você não vai anotar as impressões e revelações que você teve no texto. Então é importante que você anote. Quantos aqui nunca anotaram na sua Bíblia dia tal, do mês tal, do ano tal, Deus usou o pastor, vamos falar aqui, pastor Rogério Pardini, e falou comigo na palavra que foi pregada no texto de João, capítulo 3, versículo 16. Faça isso. Anote aí as revelações, aquilo que Deus falou com você. Isso vai ser importante para a sua caminhada. Então, vamos ler a palavra. Nós vamos ler Lucas, capítulo 4, dos versículos 1 ao 4 e depois do versículo 16 ao versículo 20. Vamos à leitura. E Jesus,
cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha que coisa extraordinária. Cheio do Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo ao deserto, versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Versículo 3. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. De toda a palavra de Deus. Não são algumas porções da palavra. O homem viverá de toda palavra de Deus. Não apenas daqueles textos que eu sou mais simpático, que eu gosto, que são assim, que massageiam. Não, de toda palavra de Deus. Versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, versículo 20, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Nós, na nossa vida de fé, travamos grandes batalhas na nossa vida. A maior delas, a batalha espiritual. E essa batalha não é contra pessoas, como disse o texto que lemos no texto áureo. Não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades no mundo espiritual. Por isso, as nossas armas, as armas da nossa milícia, da nossa peleja, da nossa guerra, não podem ser humanas. Não. Estas são espirituais, pois lutamos uma batalha espiritual. Por isso, nessa lição, estudaremos sobre a realidade da batalha espiritual, não é? E mostraremos e eu disse aqui, entre tantas armas que estão disponíveis ao crente, nós iremos tratar especificamente nesta lição de 3 grandes armas espirituais que o crente tem à sua disposição e que foram usadas por ninguém menos que o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo, não é? No uso dessas armas, tá bom? Então vamos já para o primeiro tópico da nossa lição. As armas do crente. As armas do crente. Eu fiz algumas anotações, não estranhe de eu estar aqui, ó, com o sulfite, com a cópia, mas eu estou com o original aqui, tá? Não a pirataria. E ó, isso aqui é só para você entender por que eu
imprimi aqui, fiz uma cópia da revista, do original, tá? Nós compramos o original, nós não incentivamos e nem fazemos uso de pirataria. É para eu poder fazer minhas anotações aqui para melhor me expressar ou tentar me expressar aqui e não deixar perder alguma coisa que foi inspirada, tá bom? É só por isso, tá? Então, vamos lá. As armas do crente. As armas do crente. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Porque até as armas de defesa podem ser usadas como armas de ataque. E armas de ataque são usadas também para a defesa. Quem nunca ouviu a seguinte expressão? A melhor defesa é o ataque. Né? Então, só ilustrando aqui, tá? Não é para sair atacando ninguém, não, tá? Eu sei que eu estou falando com pessoas inteligentes. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada. Isso você pode ler em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Vara, Salmo 23 e versículo 4. A funda, 1 Samuel 17, 40. Arco e flecha, 2 Reis, capítulo 13, versículo 15. A lança, Josué, capítulo 8, versículo 18. O dardo, tá? Que está registrado em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 14. As armas de defesa são o escudo, isso em Efésios 6, 16. O capacete, que vai também estar em Efésios 6, mas você tem uma referência específica sobre o capacete como defesa em 1 Samuel 17, versículo 5. A couraça, também 1 Samuel 17, 5. A caneleira, 1 Samuel 17, 6. E temos também, e aí depende da tradução, da versão da Bíblia que você tiver, e vale a pena ressaltar também Jeremias, capítulo 46, versículos 3 e 4, diz: preparai o escudo e o pavês e chegai-vos à peleja. O Salmo 91, versículo 4, na versão de Almeida, revista e atualizada, vai estar escrito: a sua verdade é pavês e escudo. O que é pavês? É um escudo maior, um escudo grande, não é? Então você tem um escudo comum, aquele que protege ali no corpo a corpo, mas tem aquele escudo maior que era usado, né, segundo a estratégia estabelecida também como arma de defesa, a Bíblia apresenta. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, não é? Mas apesar de ter todas esses recursos, essas armas à disposição, a Bíblia, entretanto, exortava todo o povo de Israel e também a nós a não confiarmos nas armas, sejam elas de defesa ou de ataque, carnais, mundanas, humanas, mas confiarmos em Deus. Em se tratando de armas de ataque, ainda existiam os carros de guerra, os cavalos, todas essas coisas, mas no Salmo de número 20, no verso de número 7, nós temos um conselho extraordinário da palavra de Deus que diz: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós, porém, confiamos no Senhor nosso Deus. Dependendo da versão, vai estar escrito: todavia, confiamos no poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos ter isso em mente, confiar em Deus, porque, repito, as armas da nossa milícia não são carnais, porque a luta que travamos, não travamos contra pessoas, nós lutamos contra principados e potestades
que são encabeçadas pelo maior de todos os inimigos, o diabo, ou Satanás, ou acusador, enfim, o líder dos demônios. Contra estes é a nossa luta. Vamos para o segundo subtópico. As estratégias do inimigo. Não se engane, o inimigo não é alguém, o inimigo da nossa alma, o grande inimigo de Deus, o grande inimigo da cruz, ele não é o inimigo da igreja, da palavra de Deus, da família, não é alguém desorganizado, não é alguém que luta de qualquer maneira, ele tem estratégia. Não é? Nós não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo das nossas almas. Nós não podemos negligenciar isso, tá? Nós não podemos menosprezar. Jesus não menosprezou. Jesus venceu no texto que lemos, Jesus venceu na tentação do deserto. Venceu em todas as oportunidades, venceu. Mas quando nós lemos Lucas 11, do 21 a 23, Jesus diz o seguinte: um valente guarda armado uma casa e tudo que nela tem, tudo que nela há. Mas chegando um mais valente do que ele, o amarra, manieta, lança fora. Jesus fez questão de dizer, existe um valente, um que brama como leão, que a nós é um inimigo terrível, jamais fará frente ao nosso Deus, jamais. Jamais vencerá o nosso Deus, jamais. Mas nós, para termos vitória, precisamos conhecer as estratégias do inimigo, estar vigilantes, mas devemos também conhecer o poder de Deus. Vamos em frente aqui. O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer coisas terríveis para ludibriar as pessoas. Olha só, ele vai tentar arrebatar a boa palavra do coração das pessoas. Isso está em Mateus 13, 19. Ele vai oferecer, alcançar boas, altas posições usando mentiras. Atos 5, 3. Usar pessoas para atrair os irmãos. Lucas 22, versos 3 e 4. Ele vai tentar aprisionar, escravizar, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26. Enfraquecer a fé do crente, Lucas 22, 32. Enganar com doutrinas demoníacas, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, doutrinas de demônios. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Olha o que ele diz em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E nós devemos estar atentos, vigilantes. Me permita citar aqui Sun Tzu, na Arte da Guerra, que diz o seguinte, olha só, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer. O resultado de 100 batalhas será vitória. Vitória. Se você conhece o inimigo, mas não conhece a si mesmo, para cada vitória você também sofrerá uma derrota. Mas se você não conhecer o inimigo e nem conhecer a si mesmo, você perderá todas as batalhas. Sun Tzu, A Arte da Guerra.
Vamos para a Bíblia? Olha o que Jesus vai dizer, Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Vamos mais adiante. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo é destruído, parafraseando o texto, sofre derrotas terríveis por falta de conhecimento. Conhecimento de quem? Conhecimento de Deus através da palavra. Conhecimento de si mesmo através de uma vida de submissão a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem a consciência exata de que Deus é santo, é todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, e que ele, esta pessoa que se aproxima de Deus, é, como disse Isaías, um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Reconhece o que Paulo reconheceu: miserável homem que sou. E é totalmente dependente de Deus. E se você conhecer as estratégias do inimigo, segundo o que a Bíblia nos relata, e se você conhecer o poder de Deus pela fé, pela palavra, pelas escrituras, através da oração e com jejum, você não será derrotado. Em nome de Jesus. Agora, quando você acha que conhece a Bíblia, arrogante por ter sido, por ter estudado, por ser um teólogo, a Bíblia diz: cuidado. Cuidado, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Diz mais: Deus resiste ao soberbo. E Paulo escrevendo diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vamos seguir adiante. Continuando aqui, ainda no primeiro tópico. O chefe de toda a força do mal. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Isso está em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Vamos ler Efésios 6, 11, que diz o seguinte: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas do diabo. Romanos, capítulo 13 e versículo 12. Romanos 13, 12, que diz o seguinte: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Glória a Deus. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi, por vezes, impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. 1 Tessalonicenses 2,18. Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como o príncipe das potestades do ar, Efésios 2:2, destacando ainda a sua força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo é denominado de o Deus deste século, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Leia isso, Lucas, capítulo 11, versículo 17 até o versículo 22. Então, nós não podemos negligenciar. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus? Sim. Pela palavra somos vitoriosos? Sim. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé? Sim, mas nós devemos estar vigilantes, devemos estar atentos, devemos estar protegidos, revestidos das armaduras de Deus, para não sucumbirmos aos ataques do inimigo. Você não pode ser displicente, você não pode se permitir ser arrogante, porque o arrogante torna-se displicente, descuidado. Não, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. É o conselho do apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Chegamos ao final deste primeiro tópico e a síntese é:
As armas do crente devem ser usadas contra as estratégias do inimigo, o chefe de todas as forças do mal. Um parêntese aqui, essas armas espirituais não são para ficar se degladiando, irmão contra irmão. Se você puder, diga comigo, o sangue de Jesus tem poder. Vamos em frente. O segundo tópico, então, da nossa lição, as 3 armas espirituais. Como disse, a Bíblia, e nós comentamos aqui no primeiro subtópico, algumas armas, mas vamos estudar especificamente sobre a palavra de Deus, a oração e o jejum. Vamos então à palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Mateus 4:4. De toda a palavra de Deus. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para desenvolvimento da nossa salvação. Não é? Assim como precisamos do pão, precisamos desejar afetuosamente o leite racional para desenvolvimento da nossa salvação. Isto é, o estudo perseverante, sistemático da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Não tem como um crente dizer ser alguém maduro se não for através da palavra de Deus, não é? Uma vez nutrido, uma vez sendo nutrido pela palavra e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e demais estratégias que ele possa promover. Mateus capítulo 7, versículo 4, versículo 25. Logo, quem se rende à palavra de Deus, experimenta a influência frutífera da verdade divina. Não é? João capítulo 17, versículo 17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Seguindo aqui, a oração. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo da sua jornada para o céu. Salmo 55, verso 17. Vamos ler. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Quando eu devo orar, pastor? De manhã, ao meio-dia, ao entardecer, em todo o tempo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: orai sem cessar. Quando eu devo orar, pastor? De tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei. Em todo o tempo, orarei. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Efésios 6, 18. Em todo tempo. Em todo tempo. E por incrível que pareça, nós encontramos desculpas ou criamos desculpas para não dedicarmos tempo à oração. Esse é tema, inclusive, de um livro, me permita agora, eu não vou me lembrar nem do autor e nem da editora, mas eu tenho que citar, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Ocupado demais para deixar de orar.
Você, candidato ao ministério, você que almeja ser um obreiro, não tem outro caminho, irmão. É palavra, oração, jejum e submissão, mas a oração está lá. Tem um hino antigo que nós cantávamos, quer vitória, vai orando, vai chorando, geme e chora. Vai orando, geme e chora. A receita é antiga, desde o tempo de vovó, mas ainda funciona. A oração. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, em Efésios 6. Mas ele usa como se ela trouxesse um ajuste, um alinhamento a todas as outras peças. A todas as outras peças. Vamos ler Efésios. Vamos ler o texto de Efésios, capítulo 6. Vamos ler. O que o apóstolo fala a respeito da oração na questão das armaduras de Deus. Veja só, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, havendo tudo, ficar firme, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, por cima de todas as armaduras, de toda essa armadura, tanto das armas de guerra, tanto como as de defesa, sobre todas essas coisas, a oração. A oração. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida e é ela quem dá o perfeito ajuste a todas as peças desta armadura. Então nós não podemos negligenciar a prática da oração. Veja o ministério de Jesus, o maior exemplo nosso. Ele vence o diabo pela palavra, retirava-se para orar e jejuou e jejuava. Então nós devemos cuidar e zelar dessa importante arma espiritual que é a oração. Seguindo, o jejum, aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina. De uma orientação divina. Veja, Êxodo, leia depois, 34, 28. Pastor, por que o senhor não lê todos os textos? Por questões óbvias. Nós temos um tempo que é o tempo da nossa lição. Tá? Nós, se fôssemos ler todos os textos, esse tempo excederia em muito o da programação.
tá bom? Mas nós deixamos aqui as referências. Leia também Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9, 2 Samuel, capítulo 12, versículos 16 ao 23. No Novo Testamento, o Senhor Jesus orou. Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 4. O Senhor Jesus jejuou e disse que seus discípulos também o fariam. Em Mateus 9, tá registrado isso, versículo 14 a 17, e em Lucas, capítulo 5, versículo 33 ao 39. A igreja primitiva observava a prática do jejum, buscando orientação divina, até mesmo para o envio dos obreiros. Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3, nós falamos disso em lições anteriores. Atos, capítulo 14, versículo 23 também. O apóstolo Paulo jejuava por ocasião de seu ministério. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 5 e 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Mas eu preciso deixar aqui uma palavra de alerta. O jejum é uma importantíssima arma espiritual, aliada à oração e à palavra de Deus, mas não é um acessório da religiosidade. Não. Jesus exorta isso, falando a respeito da justiça dos fariseus, a hipocrisia dos fariseus, que nós não deveríamos jejuar como eles, que quando jejuavam, faziam o rosto contristado, alquebrado, para ser notado pelas pessoas. Não, Jesus disse que nós deveríamos nos ungir, que nós deveríamos estar bem dispostos, porque o jejum não é para exaltar a nossa religiosidade, é para que nós possamos estar mais próximos do Senhor. O jejum não é um ato religioso, até porque quem come e quem jejua, ambos glorificam a Deus. Como assim, pastor? Romanos, capítulo 14, versículo 6. Quem come, para o Senhor come porque dá graças a Deus quando come. Então, come para a glória de Deus. E quem não come? Quem não come e dá graças a Deus, apresentando ao Senhor um jejum. Aí Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o jejum não pode ser o jejum do hipócrita, não pode ser o jejum do fariseu, não pode ser o jejum daquele que o faz como ato religioso para se gabar. Estou há tantos dias e tantas horas de jejum. Não se trata disso. Não é apenas um ato de uma religiosidade. E falando disso, Isaías escreve, Isaías 58, versículos 7 e 8, olha só o que diz a palavra. Vamos ler, Isaías 58, 6, 7 e 8, tá? 6, 7 e 8. O jejum do religioso, do fariseu, do hipócrita, não é esse o jejum que Deus pediu. Não é esse o jejum que agrada a Deus. Porventura, não é este jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolha em casa o pobre desterrado, e vendo o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne?
Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Jejum por jejum apenas, como um ato religioso, é vazio. Você deve jejuar com propósito de glorificar a Deus, de estar mais próximo de Deus, para vencer o inimigo e a sua própria carne, a sua própria inclinação mundana. Tá? Uma nota do comentarista: aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é a terceira arma espiritual do crente. O jejum tem valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que auxilia em ter mais intimidade com Deus. Tá? Vamos continuar aqui. Chegamos ao final desse tópico, do segundo tópico, e a síntese é: as três armas espirituais que o cristão tem à sua disposição são a palavra de Deus, a oração e o jejum. Amém? Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Terceiro e último tópico da nossa lição. Vencendo o diabo com a palavra de Deus. Há dois episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas capítulo 4. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. Lucas 4:4 está registrando isso. No segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido. Lucas 4:16-20. Confira, porque o texto lido de Isaías, o texto que Jesus leu em Isaías, é o texto de Isaías capítulo 61, versos 1 e 2, versículos 1 e 2. Nosso Senhor deixou claro nesses episódios, tá? Que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo nos aconselha a tomar a espada do Espírito. A espada do Espírito. Ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente. Efésios 6:17, uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo 3:16, que diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. É de Deus. Segundo, vivendo em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para lugares desertos para orar, para dedicar-se à oração. Lucas capítulo 5:16, Lucas 6, versículo 12, Lucas 9, versículo 28, tá? Ele orava pelos apóstolos e pela igreja. João capítulo 17, versículo 9, versículo 20, 21 e 22, tá? Jesus orou até pelos seus algozes, pelos seus executores. Lucas 23:34. Jesus orou por Simão. Lucas 22:31 e 32. Pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro, Jesus orou. João capítulo 11, versículo 41, 42. Ele sabia bem o valor da oração e por isso investia muito tempo falando com Deus, dedicando-se à oração. Nesse sentido, nosso Senhor
conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, selecionando um lugar reservado, um horário, e dando prioridade em buscar a Deus através da oração em súplicas. Leia Mateus, capítulo 6, versículo 6. Tá? Nós devemos nos dedicar à oração. Eu vou ler um texto aqui, mais um, e já estamos caminhando para um encerramento. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz o seguinte, 4 e 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Devemos orar. Vivendo em jejum, terceiro e último subtópico da nossa lição de hoje. Além de meditar na palavra e perseverar na oração, tá? O Senhor Jesus jejuava. Lucas 4, 2. Ele jejuava. Ora, ele também espera que o imitemos jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos mais jejuar, exceto os que têm problemas de saúde. Por isso é muito importante estarmos sobre orientação. Orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. A Bíblia fala de níveis de jejum. O jejum de Daniel, o jejum de Daniel e dos seus amigos, não é? Sadraque, Mesaque, Abednego. A Bíblia fala do jejum de Moisés, do jejum de Jesus. E aí alguém foi para o monte, se retirou e ficou lá e tentou fazer um jejum de 40 dias e foi encontrado morto. É isso que Deus quer? É isso, é disso que a Bíblia fala? Eu estou falando de alguém que fez de maneira ignorante, por falta de conhecimento, não no sentido pejorativo da palavra, mas ignorância, falta de conhecimento. De entender que fisicamente esse jejum de Moisés de 40 dias e o jejum de Jesus no deserto, sendo tentado 40 dias, são classificados como jejum sobrenatural. É algo que não, antes não houve e depois não houve. Então precisa ter cuidado. Alguém que sofre com diabetes, Deus pode curar, sim, mas enquanto tendo este problema, você precisa de orientação, de cuidado, de fazer e de jejuar com sabedoria, buscando orientação na palavra e, se necessário for, buscar auxílio e uma instrução médica. Não há mal nenhum nisso. O próprio Lucas, que escreve o evangelista, era médico, assistia a Paulo nas suas necessidades. Então, é preciso, tá? Ademais, quando aliamos o estudo da palavra, a oração, ao jejum, aprofundamos nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja primitiva que jejuavam como o Senhor Jesus. Atos, capítulo 13, versículo. Vamos ler o versículo 1 para dar o contexto. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram.
Tá? Então, quais são as 3 armas que o comentarista hoje trouxe para nós aqui nessa batalha espiritual? A palavra de Deus, a prática da oração e do jejum. Chegamos ao final da nossa lição e a conclusão é: nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso, não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com armas espirituais. Entenda, nossa luta não é contra carne ou sangue. O seu inimigo não está dentro da tua casa. É tribuloso, mas não é teu inimigo de verdade. É quem está nele. É quem está usando a vida dele. Muito menos no banco da igreja, sentado do teu lado. Não tem. Pode até ser que tenha dado ocasião ao maligno, mas teu inimigo não está lá, não é ele. A luta é espiritual, tá? Espiritual. Tá? Contra eles lutaremos com as armas espirituais, a palavra, a oração e o jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a vida ao longo da nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Chegamos ao final da nossa lição de hoje e nós estivemos aqui estudando sobre as nossas armas espirituais. Repetindo que nós estamos nesta lição, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Amém? E eu quero já agradecer a Deus pela sua companhia, pelo privilégio de ser recebido por você e de estarmos juntos aqui na Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã, mas já te fazendo um convite para que você esteja conosco na próxima lição aqui na nossa escola, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, a nossa igreja, os nossos pastores, pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes, você de outra denominação, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua igreja, os seus pastores, enfim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os nossos irmãos, em nome de Jesus, até a próxima, permitindo Deus. Tchau, Deus abençoe.